Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos explicar como funciona o sistema de valorização para essa segunda rodada do Cartola FC e vamos montar o nosso time para a rodada. Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para poder debatermos sobre a rodada 2 do Cartola FC. Também estamos com uma página no Instagram que é o @cartoleirofc. Lá notificaremos sempre que postarmos um novo vídeo no canal e postaremos a escalação final do nosso time faltando uma hora para o mercado fechar. Para quem ainda se interessar, temos a nossa liga no Cartola FC, que é a Liga do Cartoleiro FC. O link da liga vai estar disponível na descrição do vídeo, assim como o link da nossa página do Instagram. Agora, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo e bora mitar nessa segunda rodada do Cartola FC. Muito bem, galera. Como vocês podem ver, não fomos bem nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. 39,07 pontos, perdemos pouco mais de 6 cartoletas. Infelizmente faz parte, foi uma rodada muito atípica, muito zicada para a maioria dos cartoleiros. Atlético Mineiro e Corinthians, que eram grandes apostas para essa rodada, principalmente no setor ofensivo, não foram bem, acabaram perdendo dentro de casa. O Internacional também tropeçou no finalzinho do seu jogo. O São Paulo teve grandes retornos defensivos, mas não teve retornos ofensivos muito bons. E o Bahia, que venceu por 3-0 o Santos, não teve retornos de Rodriguinho e Gilberto, que são os principais nomes da sua equipe. No vídeo de hoje vamos montar o time para a rodada 2. O nosso foco vai ser valorização, temos que valorizar o nosso time, porque como vocês podem ver, perdemos muitas cartoletas nessa primeira rodada, portanto o foco do nosso time vai ser em valorização de atletas. Então vamos lá montar o nosso time. Então galera, temos 93,26 cartoletas para gastar no nosso time. Não é um valor muito alto, mas é o suficiente para manter um time competitivo e que principalmente vá se valorizar nessa rodada. Lembrando que o foco do nosso time nessa segunda rodada é da valorização. Temos que recuperar as cartoletas que a gente perdeu nessa primeira rodada, que foi bastante zicada para mim e para a maioria dos cartoleiros. Portanto, bora focar o nosso time na valorização dos atletas. O sistema de valorização nessa segunda rodada é bem diferente do da primeira rodada. Então vamos tentar deixar explicadinho para vocês primeiro como que funciona o sistema de valorização nessa segunda rodada. O exemplo que eu peguei aqui foi do Nenê do Fluminense. Como vocês podem ver, ele foi muito mal nessa primeira rodada, menos 4,2 nessa primeira rodada, perdeu o pênalti, foi muito mal o Nenê e desvalorizou 6,57 cartoletas. Então as pessoas pensam, o Nenê foi muito mal nessa primeira rodada, então vai pegar o Cuiabá dentro de casa. A tendência é que se ele fizer uma pontuação razoável, é que ele valorize bastante. Não é assim que funciona. O sistema de valorização nessa segunda rodada está diretamente ligado à média do jogador nessas duas primeiras rodadas. O Nenê está com a média menos 4,20. Pelas minhas contas, o Nenê nessa primeira rodada, para começar a valorizar, teria que fazer cerca de 9 pontos, mais ou menos, 9,5 pontos. É muito difícil, ele pode até fazer isso, o Fluminense é considerado favorito no jogo contra o Cuiabá, o Nenê pode até se recuperar, mas para começar a conquistar cartoletas, o Nenê teria que fazer cerca de 9,5 pontos. Então, é uma aposta muito arriscada. Então, a primeira dica que eu posso dar para essa rodada, caso você esteja focado em valorização, é que você não escale atletas que foram muito mal nessa primeira rodada e que se desvalorizaram bastante. Isso é um erro que os cartoleiros costumam a ter nessa segunda rodada e que é crucial na perda de cartoletas. Então vocês me perguntam, se eu não posso escalar jogadores que estejam completamente desvalorizados, quem que eu vou escalar nessa segunda rodada? Você tem que apostar justamente nos jogadores que se valorizaram bastante nessa primeira rodada. O exemplo do Tassiano, do Lucas Evangelista, do Wesley, do Edenilson, que foram muito bem e se valorizaram bastante. Vamos pegar o exemplo do Tassiano aqui, que foi o mito da primeira rodada, 18 pontos, fez 2 gols, infelizmente estava no nosso banco de reservas. Eu optei pelo Rodriguinho na minha escalação, mas faz parte. A média do Tassiano está em 18 pontos, né? Porque tivemos apenas uma rodada no Campeonato Brasileiro. Então, se nessa rodada contra o Bragantino o Tassiano fizer
uma pontuação baixa, tipo 0,5, 1 ponto, a tendência é que ele continue se valorizando por conta da pontuação dele na primeira rodada. Então a média vai continuar alta e o Tassiano vai continuar valorizando, assim como o Lucas Evangelista, o Wesley, o Edenilson. Então a segunda dica que eu posso dar para vocês para escalar o seu time na segunda rodada, se seu foco é valorização, é que você escale jogadores que se valorizaram e foram muito bem nessa primeira rodada. Agora que explicamos como funciona todo o sistema de valorização, podemos escalar o nosso time para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui pelo gol. Como podemos ver, temos opções que se valorizaram muito nessa primeira rodada, mas a gente vai escolher o Jailson do Palmeiras, 4 cartoletas, enfrenta a Chapecoense dentro de casa. E a gente escolheu o Jailson porque a gente considera que o Palmeiras é o amplo favorito nesse jogo. A Chapecoense foi muito mal na primeira rodada, perdeu de 3-0 para o Bragantino dentro de casa. Portanto, o Palmeiras eu acho que tem uma possibilidade muito grande de saldo de gols. E o Jailson, como custa 4 cartoletas, é um preço muito viável para a gente e pode-se pensar até em valorização do Jailson. Portanto, vamos escalar o goleiro palmeirense para o gol do nosso time. Outras boas alternativas além do Jailson seriam o Matheus Claus do Bahia, que custava 2 cartoletas na primeira rodada, se valorizou bastante após a vitória do Bahia, portanto não precisa de pontuar bastante para se valorizar nessa rodada, a tendência é continuar se valorizando. E também temos o Marcos Felipe do Fluminense, que enfrenta o Cuiabá dentro de casa. O Fluminense tem boa possibilidade de saldo de gols, o Marcos Felipe já está valorizado, então a tendência é continuar se valorizando também. Então outras boas alternativas sem ser o Jailson seriam o Marcos Felipe do Fluminense e o Matheus Claus do Bahia. Para as laterais optamos por 2 jogadores que se deram bem na primeira rodada do Cartola, a começar pelo Igor Vinícius do São Paulo. 8,7 cartoletas, enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. O Igor Vinícius se destacou nessa primeira rodada por conta dos desarmes, 4 desarmes ao total. O São Paulo garantiu o saldo de gols contra o Fluminense, isso ajudou positivamente na pontuação do Igor, que fez 7,5, então a média está alta, então a tendência é que o Igor continue se valorizando nessa rodada, então ele é uma ótima escolha. A segunda escolha está logo abaixo aqui, é o Samuel Xavier do Fluminense, 8,56 cartoletas, enfrenta o Cuiabá dentro de casa, e a tendência é que o Fluminense possa conseguir o saldo de gols contra o Cuiabá. O Samuel Xavier já está valorizado, está com a média boa, então pode continuar se valorizando nessa rodada. Então, Igor Vinícius e Samuel Xavier serão as nossas escolhas para essa segunda rodada. Outras boas escolhas para as laterais seriam o Vitor Luiz do Palmeiras, 5 cartoletas, enfrenta a Chapecoense dentro de casa. O Vitor Luiz tem a tendência em conquistar o saldo de gols, então caso conquiste vai se valorizar bem. É uma ótima escolha para essa rodada. Então fica como dúvida para a gente escalar aí nosso time final. E também temos o Kelvin do Atlético Paranaense, 4,94 cartoletas, enfrenta o Juventude fora de casa. O Kelvin, que estava no nosso time na primeira rodada, foi um dos poucos que se valorizou e tem a tendência em continuar se valorizando. Então é uma ótima escolha também para a lateral. Agora vamos escolher os nossos zagueiros e vamos começar pelo Léo Ortiz do Bragantino, 6,96 cartoletas, enfrenta o Bahia dentro de casa. O Léo Ortiz que fez 5 pontos na primeira rodada, que ele garantiu com o saldo de gols que o Bragantino conquistou contra a Chapecoense. E ele é um zagueiro que eu dificilmente deixo de fora do meu time quando o Bragantino joga dentro de casa. Em 2020 foi um dos meus favoritos no Cartola, então vamos dar uma chance aí para o Léo Ortiz nessa segunda rodada. O seu companheiro de zaga vai ser o Alain Pereur do Palmeiras, 5,64 cartoletas, enfrenta a Chapecoense dentro de casa. E apesar do Palmeiras ter perdido na primeira rodada, ele se valorizou, fez uma pontuação razoável, 3,10. Então a tendência é de continuar se valorizando, portanto eu acho uma ótima escolha para o nosso time. E a zaga do nosso time então vai se fechar em Léo Ortiz e Alain Pereur. Outras boas alternativas para sua zaga, mas que seriam um pouquinho mais caras, seriam o Fabrício Bruno do Bragantino, caso você opte por dobrar ele com o Léo Ortiz ou colocar no lugar do Léo Ortiz, 12,32 cartoletas, boa tendência em valorizar. E outra boa escolha também que foi muito bem na primeira rodada é o Pedro Henrique do Atlético Paranaense,
8,84 cartoletas, enfrenta o Juventude fora de casa, foi um dos mais escolhidos na primeira rodada e pode continuar se valorizando nessa, então seria uma ótima escolha também. Passando agora para os nossos meias, que foi certamente a posição que mais nos prejudicou na última rodada do Cartola FC. Todos os nossos meias negativaram, infelizmente, mas faz parte e vamos tentar melhorar nessa próxima rodada. A primeira escolha vai ser um cara que mitou nessa primeira rodada, que é o Lucas Evangelista do Bragantino. 14,34 cartoletas, enfrenta o Bahia dentro de casa. E o Lucas Evangelista é o grande destaque do Bragantino na ausência do Claudinho, que está na seleção olímpica. Ele é o jogador que fez o gol da classificação do Bragantino na Copa Sul-Americana e fez gol na estreia do Campeonato Brasileiro. Então está numa fase muito boa, vale apostar no Lucas Evangelista para essa rodada, pensando em valorização também. As duas outras escolhas vão ser um pouco mais baratas, mas também tem um alto potencial de valorização e retornos técnicos. Um deles é o Guilherme Castilho, do Juventude, 4,66 cartoletas, enfrenta o Atlético Paranaense em casa. É um jogador que desarmou bastante na primeira rodada, como vocês podem ver, 4 desarmes. Poderia pontuar mais caso não tivesse tomado cartão amarelo. E é um jogador que é o cobrador de faltas do Juventude. Esse detalhe é importante porque ele pode dar retornos técnicos ofensivos também. Produzir um gol, dar uma assistência. Então é uma ótima aposta para essa rodada sim. A última escolha vai ser o Gabriel Teixeira do Fluminense, 4,39 cartoletas, enfrenta o Cuiabá dentro de casa. É um garoto que surgiu esse ano aí pelo Fluminense, tem potencial aí para valorização, fez uma pontuação razoável na primeira rodada, 3,3, então pode se valorizar bem, pode dar retornos técnicos ofensivos, portanto vai ser uma boa escolha para o seu time caso você opte por ele. Outras boas opções para o seu meio de campo seriam o Tassiano do Bahia, 16,71 cartoletas, foi o grande mito da primeira rodada, a média dele está lá no alto, fez 18 pontos na primeira rodada, então a tendência é que ele continue se valorizando, mesmo se a pontuação dele for baixa nesse próximo jogo. Então, se você estiver pensando em valorização do seu time, o Tassiano é uma excelente aposta. Outra boa aposta seria o Alê do América Mineiro, 3,06 cartoletas, enfrenta o Corinthians dentro de casa. É um jogador que desarma bastante, também chega bem ao ataque. Não desarmou bastante contra o Atlético Paranaense, só um desarme, mas vale a aposta pensando em valorização também. E outra boa aposta, não pensando em valorização, mas em retornos técnicos para o seu time, pontuação, seria o Rafael Veiga do Palmeiras, 12,53 cartoletas, enfrenta a Chapecoense dentro de casa. É um jogo que o Palmeiras é o amplo favorito, então a tendência é que o Rafael Veiga possa conseguir uma pontuação bacana, mas pensando em valorização, o Rafael Veiga dificilmente vai valorizar bastante nessa rodada, dificilmente pode começar a valorizar nessa rodada porque desvalorizou muito nessa primeira rodada, mas pensando em pontuação, o Rafael Veiga pode ser uma boa escolha para o seu time sim. Agora vamos fechar o nosso time com os nossos atacantes. Para começar, vamos escolher um cara que se deu muito bem na primeira rodada, foi o atacante que mais se valorizou, que é o Elinho do Bragantino. 13,92 cartoletas, a média dele está lá no alto, então a tendência é que ele continue se valorizando, mas a gente espera retornos da pontuação também por parte do Elinho. A segunda escolha que vamos fazer vai ser o Caio Paulista do Fluminense. 8,35 cartoletas, enfrenta o Cuiabá dentro de casa. E a escolha pelo Caio Paulista se deu não só pela possibilidade dele protagonizar gols e assistências, mas também pelos desarmes. Foi um jogador que teve uma estatística muito interessante contra o São Paulo, em que ele teve 8 desarmes, ou seja, 8 dos pontos do Caio Paulista na última rodada foi por conta de desarme. Então vale ficar atento com essa estatística. O último nome vai ser não pensando em valorização, mas é um nome que eu acho que é indispensável para o time, valorizando ou não, que é o Rony do Palmeiras. 9,54 cartoletas, enfrenta a Chapecoense dentro de casa. E é um jogo que o Palmeiras é o amplo favorito. Então eu considero fundamental ter um jogador de ataque do Palmeiras nessa rodada. Portanto, o Rony vai ganhar essa chance, mesmo que a tendência é que ele não valorize bastante, mesmo
se ele for muito bem nessa rodada. Outras boas opções para o seu ataque seriam o Hulk do Atlético Mineiro, 17,68 cartoletas. Foi o único jogador do Atlético que deu retorno nessa primeira rodada, então vale a aposta também. Outra boa escolha seria o Ítalo do Bragantino, caso você não confie tanto no Elinho. 11 cartoletas, está com a média alta, então tem tendência a se valorizar também. Boa opção. E outra ótima escolha também é o Matheus Peixoto do Juventude, 10,72 cartoletas. É o cobrador oficial de pênaltis de Juventude, então caso tenha um pênalti para o Juventude, o Matheus Peixoto vai bater e pode fazer o gol. E também foi um atacante que se valorizou muito nessa primeira rodada, então a tendência é também continuar se valorizando. E agora vamos escolher o nosso técnico. Como vocês podem ver, temos poucas cartoletas para isso, só 4,20. Então as opções disponíveis vão ser um pouco mais escassas. E das opções que eu tenho à disposição, eu vou escolher o Lisca do América Mineiro, 3,94 cartoletas, enfrenta o Corinthians dentro de casa. É um cara que se desvalorizou nessa última rodada, mas foi muito pouco, então tem espaço para valorização e vai ganhar uma chance aí no nosso time, o Lisca. Outras boas alternativas de técnico para essa rodada seriam o Maurício Barbieri do Bragantino e o Roger Machado do Fluminense, que são técnicos que se valorizaram muito nessa primeira rodada, então a tendência é eles continuarem se valorizando. Então, caso você tenha disponibilidade de gastar mais cartoletas nos treinadores, eu recomendo fortemente que você escolha entre um dos dois. E agora vamos finalizar o nosso time aí com o banco de reservas, começando aqui pelo goleiro. O menor valor na posição é o Jailson do Palmeiras, 4 cartoletas. Então temos que escolher um goleiro que custe 4 cartoletas ou menos. Das opções disponíveis eu vou escolher o Júlio César do Bragantino, 4 cartoletas. É o único que não se desvalorizou muito, né? Não jogou na primeira rodada. O goleiro é o Cleiton, mas o Cleiton está na seleção olímpica, então o Júlio César vai ganhar essa chance. Na lateral, o menor valor na posição é o Samuel Xavier, 8,56 cartoletas. E para o banco de reservas eu vou escolher o Vitor Luiz do Palmeiras, 5 cartoletas. É um jogador que eu penso no meu time titular ainda, boa possibilidade de saldo de gols e valorização. Na zaga, o menor valor na posição é o Alain Pereur, 5,64 cartoletas. E para a reserva eu vou escalar o zagueiro que está como companheiro de zaga aqui, como provável companheiro de zaga do Alan na partida contra a Chapecoense, que é o Luan, 4,11 cartoletas. No meio de campo, o menor valor na posição é o Gabriel Teixeira, 4,39 cartoletas. E eu vou escolher para o banco de reservas um jogador que eu penso também na titularidade dele, que é o Alê do América Mineiro, 3,06 cartoletas. É uma ótima opção também. E no ataque, o menor valor na posição é o Caio Paulista, 8,35 cartoletas. E eu vou escolher para reserva outro jogador do América Mineiro, que é o Felipe Azevedo, 6,34 cartoletas. Valorizou muito na primeira rodada, então também é uma ótima opção pensando em valorização. Então fechamos o nosso time com Jailson no gol, Igor Vinícius, Léo Ortiz, Alain Pereur e Samuel Xavier, Lucas Evangelista, Guilherme Castilho e Gabriel Teixeira, Caio Paulista, Elinho e Rony, comandados pelo Lisca. O capitão do meu time, por enquanto, eu vou manter o Rony do Palmeiras. Ainda tenho dúvidas para selecionar o capitão do nosso time, mas por enquanto eu vou colocar o Rony. Nosso time custou 93 cartoletas, foi no limite de dinheiro que a gente tinha. Então bora confirmar essa escalação e mitar nessa segunda rodada. É isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então eu peço de novo para vocês se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa segunda rodada do Cartola FC, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.